Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Durante a semana passada, em conversa com um colega meu de canal, tentávamos de alguma forma entender estes últimos conflitos armados que temos sentido no nosso planeta. Fomos do Iémen à Ucrânia, do Sudão à Palestina. E o grande desafio foi, tanto eu como ele, tentarmos aferir realmente os factos. Porque tudo dependia da fonte onde íamos buscar a nossa informação. Foi quando o João Carlos Dias, alguém que costuma estar aqui sentado de vez em quando eu viajo a apresentar o programa, me disse: olha João, algures eu ouvi que a primeira vítima de uma qualquer guerra é a verdade. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Se a primeira vítima é a verdade, aqui o papel da comunicação social seria absolutamente essencial, cobrindo os dois lados do conflito, peneirando os factos, peneirando a informação e transmitindo para si aquilo que é a realidade dos acontecimentos. Mas quando ouvimos histórias do mítico fantasma de Kiev, aquele piloto de MiG-29 ucraniano que andava a bater tudo e mais alguma coisa que eram aviões russos, quando ouvimos o mito dos 13 soldados ucranianos na Ilha da Serpente, que se tinham defendido até à morte de um ataque russo, quando ouvimos a história do famoso bombardeamento ao Hospital de Gaza por parte de Israel e outras histórias vindas de todos os lados dos conflitos, temos que nos questionar até quando é que a falsidade vai continuar e até quando é que nós podemos confiar nas informações que nos são dadas. Realmente a guerra é terrível. Torna-nos desumanos, tribais, eu diria mesmo animalescos, porque deixamos de avaliar e valorizar a vida humana por aquilo que ela é: vida valorosa, preciosa, única e insubstituível. E sabe quando é que isso me aconteceu e mais me chocou? É que eu e um grupo de colegas meus saímos de Israel precisamente no dia 7 de outubro, no dia em que houve o ataque do Hamas e se iniciou este sangrento conflito que ainda hoje se desenrola. E porquê é que nós questionamos isto e pensamos desta forma? É porque em algum momento eu sentei-me e perguntei: e se eu estivesse a filmar aquele festival de música de onde muitos não saíram? Qual seria o valor da minha vida e dos meus colegas? Enfim, pergunto eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio para esta última conversa da semana. Sexta-feira é nosso convidado de hoje um jovem jornalista que conhece de facto a realidade de estar a cobrir um conflito armado e que lançou há bem pouco tempo um livro. Estou a falar de Bruno Amaral de Carvalho, A Guerra a Leste, 8 meses no Donbass. Muito boa noite, Bruno. Obrigado por estares aqui connosco nesta sexta-feira.
de facto já tinhas estado aqui connosco, já tinhas partilhado algumas das tuas experiências, agora resolvestes compilar tudo isto num livro, adicionando algum tempo mais em que estiveste nesta região. Começava por perguntar de onde é que veio essa necessidade de juntar tudo num livro que nós podemos ler e acompanhar, digamos, estas tuas jornadas. Boa noite, e antes de mais agradecer novamente o convite. Eu creio que é uma vontade que parte não só do grande gosto que eu tenho pela literatura não ficção, por jornalistas como Hemingway, John Reed, Kapuscinski, etc. E, portanto, a oportunidade de poder, de facto, escrever um livro sobre aquilo que eu vi e vivi enquadra-se um pouco nessa tradição, mas, simultaneamente, eu sinto que fui alvo de tantos ataques por parte do poder político, do poder mediático, ou seja, de diferentes frentes, e com isto achei que também era uma oportunidade para me poder defender. Não tenho acesso aos grandes meios, muitas vezes, e, portanto, achei que esta era uma forma, uma ferramenta também útil, não só para mostrar às pessoas, trazê-las comigo para o meu olhar ao terreno, a terreiro daquilo que eu vi, mas simultaneamente que elas pudessem ouvir a minha versão sobre os ataques que me foram feitos. E, nesse sentido, eu acho que é muito pertinente nós hoje podermos olhar para o mundo e pensarmos se queremos uma cobertura dos acontecimentos de uma forma plural, objetiva, mas plural, diversa, porque os conflitos, na maior parte dos casos, não são apenas branco e negro, temos muitas nuances, temos a necessidade de ir às contradições e de perceber as raízes profundas que nos trazem esses conflitos aos dias de hoje. Falavas do conflito na Palestina, Israel, e nós não podemos falar daquilo, por exemplo, que aconteceu no dia 7 de outubro sem contextualizar aquilo que aconteceu historicamente, e da mesma forma não podemos falar do conflito na Ucrânia sem olharmos para tudo o que aconteceu nos últimos 10 anos, diria eu até mais do que isso, mas sobretudo trazer esse olhar às pessoas, aquele olhar que não passou na maior parte dos órgãos de comunicação social, muito alinhados com uma narrativa editorial hegemónica sobre os ideais, os valores do Ocidente, e menos preocupado em mostrar de facto o que acontece no terreno. Ou seja, existe de alguma forma um cânon padronizado da forma como muita comunicação social, digamos, vai reportar determinados conflitos, é isso? Sim, obviamente. Cada meio de comunicação social tem a sua linha editorial. E, naturalmente, cada linha editorial está ligada aos grupos que controlam esse órgão de comunicação social. Estamos a falar dos grandes grupos económicos, financeiros, que detêm a esmagadora maioria dos jornais, rádios e televisões no nosso país, e na maior parte dos países europeus é isto que acontece. E, naturalmente, essa linha editorial é condicionada pela visão dos seus donos, não é? São eles que pagam os salários daqueles trabalhadores e, portanto, também são eles que determinam, em boa parte, aquilo que é a linha geral de cada meio de comunicação social. Claro que há uma autonomia de cada jornalista, mas ela também é condicionada pela hierarquia. E pela comida na mesa. Pela comida na mesa, mas também pela hierarquia. Os editores, as chefias, os diretores têm também um peso determinante neste trabalho. Mas, sobretudo, é isso. Ou seja, se nós olharmos para a cobertura do conflito na Ucrânia, nós o que vemos é a esmagadora maioria preocupou-se em mandar jornalistas apenas para um lado. Logo desde o primeiro momento. Eu tenho a preocupação de ir para o outro lado, mas sou eu próprio. Não foi ninguém que me mandou, nenhum jornal, nenhuma televisão disse: Bruno, vamos mandar-te para o outro lado. Não. Fui eu que fui como jornalista freelance, que usei os meus contactos, neste caso no público, para ver se eles queriam comprar algumas reportagens minhas. Houve ali um primeiro acordo verbal de publicar 3 reportagens. Aconteceu com a primeira, logo a seguir a tal linha narrativa hegemónica bateu de frente com aquilo que eu estava a mostrar. Felizmente a CNN percebeu que poderia obter mais audiências
se fosse o único canal a ter alguém, sobretudo porque eu estava no meio da batalha de Mariupol, portanto, era altamente, digamos, apetitoso ter um repórter naquele Mesmo momento. no olho do furacão. Vá. Sim. E no fundo, eu sou, se calhar, eu sou um outsider que está ali. Bruno, deixa-me só dizer uma coisa, porque me parece absolutamente paradoxal o facto de tu estares nessa zona, imediatamente, pouco tempo depois do início deste conflito, ou pelo menos da data em que se diz que inicia o conflito, e já lá vamos a outras datas, a RT é proibida ou silenciada, ou há uma diretiva da União Europeia a limitar a RT. Ou seja, tu serias a pessoa ideal para qualquer meio de comunicação social perguntar: Bruno, pode-nos ajudar? O que é que está a acontecer desse lado? Mas não me parece que tenha sido isso, por assim dizer, a escolha. Não. Nós tivemos o caso do Público, que interrompe a tal colaboração. Nós temos a CNN, que eu acho que tomou uma boa decisão, não é? De conseguir ter uma cobertura um pouco mais plural, digamos assim, do conflito. Aliás, todos os canais televisivos continuam a ser o que tem ainda alguns comentadores que não estão alinhados com essa narrativa oficial, e, portanto, acho que isso também é de saudar. Mas, de facto, a linha geral era aquela linha única. E tu falavas da questão da RT, também houve a Sputnik. Aliás, há um caso pouco conhecido de jornalistas que trabalhavam para a Sputnik em Portugal. Quando se proíbe a Sputnik, eles ficam sem trabalho e, simultaneamente, sem a capacidade de receber os seus salários. E isso, na altura, fizeram uma queixa, não sei como é que está essa história, não é? Mas estas decisões políticas também têm consequências para pessoas em concreto, que trabalham para esses meios, são jornalistas como os outros, porque queria também referir que há um conjunto de jornalistas muito sérios que trabalharam no lado ucraniano, fizeram um bom trabalho. Tenho colegas meus ou seja, nos quais confio inteiramente no seu trabalho, naquilo que mostraram. E isso mostra que também podia ser feito do outro lado. E foi uma escolha, não é? Da mesma forma que eu fui, outros podiam ter ido. Não tinham que escolher o Bruno Amaral de Carvalho, porque já lá estava. Podiam tão simplesmente: não queremos aquela pessoa, mas podemos enviar um repórter nosso. E ninguém fez isso. Até porque tu tinhas lá colegas de outros países, não é? Sim, sim. Havia outros meios de comunicação. E de meios, não estamos a falar de meios alternativos ou independentes. Estamos a falar de canais, dos principais canais italianos, de canais franceses, de canais gregos. Havia vários países que tinham lá repórteres. E não eram repórteres alinhados com Putin ou que trabalhavam em pequenas estações de televisão. Achas que esse é o novo... E deixa-me usar uma expressão que foi utilizada durante a pandemia, aquelas pessoas que questionavam alguma coisa eram os chalupas. Achas que agora o putinista é o novo rótulo de quem dá uma visão, não digo alternativa, mas a visão do outro lado dos acontecimentos? Eu acho que em todos os momentos históricos o poder político, económico e mediático procurou sempre lançar estes epitos sobre o outro, para denegrir o outro. Sei lá, na Idade Média era o judeu, era o não cristão, e em todos os períodos houve este tipo de... Durante o fascismo em Portugal era o comunista, o terrorista, e agora nós temos esta coisa de que toda a gente que questione a narrativa hegemónica, ou toda a gente que não se identifique totalmente com as políticas do Ocidente, é automaticamente identificada como putinista ou pró-russa, e eu acho que isso é muito grave, por duas razões. A primeira, porque estamos a contribuir para um ambiente de estigmatização, e em segundo lugar, porque podemos estar a empurrar pessoas que legitimamente questionam o sistema para os braços. Ou seja, radicalizar efetivamente essas pessoas. Mesmo, sim.
radicalizar estas... Mas sabes que é algo que temos colocado em cima da mesa. É melhor continuar aqui na questão do livro, que é, de facto, quando nós deixamos de poder argumentar, é quando nos radicalizamos. Quando nos deixam de ouvir ou quando nos deixam de responder e rotulam, é quando, de facto, nós dizemos é perdido por um, perdido por mil. Olha, Bruno, relativamente ao dia de lançamento do livro, foi um verdadeiro sucesso, não havia espaço para tantas pessoas que lá estavam, mas ao mesmo tempo também se realizava uma manifestação contra o facto de tu teres lançado este livro. Sim, primeiro foi uma grande surpresa. Estamos a falar de uma livraria grande, a livraria Bucholz. Estariam centenas de pessoas para assistir à apresentação do livro. Aliás, no dia anterior tinha havido a apresentação do livro Identidade e Família, onde estava o Passos Coelho. E a livraria também encheu nessa altura, houve toda aquela polémica à volta do livro. Mas, entretanto, funcionários da livraria me disseram: tu tiveste mais gente. Tiveste gente na rua e tudo. Sim. Aquilo parecia que estava a dar dinheiro ali. Havia cerca de uma centena de pessoas à porta da livraria, mas simultaneamente havia uma manifestação ucraniana, diria eu, de extremistas ucranianos, porque a comunidade ucraniana é grande e não pensa toda da mesma forma, mas esta associação é de facto uma associação extremista. E em todas as apresentações em que eu estive, esta associação mobilizou pessoas para estar. Dou o exemplo de Coimbra, onde tentaram invadir a sala onde eu estava a apresentar o livro. Subiram a escadaria e foram impedidos por pessoas que estavam lá para assistir à apresentação do livro e também pela própria PSP. Pois estes ucranianos vieram acusar a PSP de os ter tirado lá pela força, como se eles não tivessem ilegalmente tentado invadir um espaço e tentar destabilizar a apresentação deste livro. Mas não estás contra o facto deles poderem manifestar? Nada disso. Eu acho que é profundamente absurdo, 50 anos depois do 25 de Abril, haver gente que acha normal querer censurar um livro e boicotar as suas apresentações. Parece-me absolutamente sem sentido. Portanto, tu também não tens problema com o livro que foi apresentado no dia anterior na mesma... Não, eu não tenho qualquer problema. Posso não estar de acordo, claro, e não estou com o conteúdo daquele livro, mas acho que nós temos convivido muito bem nas últimas décadas com apresentações de livros. Acho que qualquer tentativa de boicote, qualquer tentativa de censura não deve caber no país onde nós vivemos. E é isto que estas pessoas querem. Mas eu sinto também uma grande felicidade. Porque estamos a falar de centenas, por exemplo, no Porto, apareceram 300 pessoas. E, portanto estamos a falar de números... Onde é que estão essas notícias na comunicação social? Apareceu em nenhum órgão de comunicação social. Apareceu em pequenos meios alternativos, não apareceu apenas na revista Visão, em que a notícia na Visão era a noticiar a denúncia dos ucranianos que diziam ter sido agredidos. Ou seja, não era sobre o livro, não era sobre eles estarem a tentar censurar. Nem era sobre as multidões, ou seja, pessoas que estão interessadas... A notícia que eles escreveram era sobre a vitimização dos ucranianos e era a darem oportunidade. E mais uma vez, daqueles ucranianos em específico, como tanto há pouco que disseste. Ninguém me ligou a perguntar o que é que eu pensava sobre o assunto. Ninguém ligou à PSP a perguntar o que é que pensava sobre o assunto, tendo em conta as acusações que nos eram feitas sobre aquilo que aconteceu em Coimbra. E, portanto, isto passou incólume, a não ser para dar voz, uma vez mais, àquele lado. E parece bastante grave, mas queria só deixar isto, porque acho que é importante, que é, eles tentam censurar, eles tentam boicotar, mas o livro vai agora para a 3ª edição. E é um dos livros mais vendidos e procurados nas livrarias de todo o país. Apesar de não ter nenhuma comunicação social praticamente, dei algumas entrevistas a rádios e há aqui algumas entrevistas dos próximos dias convosco, com outros jornais, que me parecem importantes, no sentido de querer perceber qual é que é o conteúdo do livro. Exatamente. Até explorar as polémicas. Eu não tenho problema nenhum que me confrontem
com as acusações que me têm sido feitas, porque também é uma oportunidade de eu próprio me defender. E por causa dessas acusações e porque na apresentação em Lisboa, creio eu, do teu livro, estiveste com alguém, ou esteve presente alguém, que também é nosso convidado com alguma regularidade, que também já recebeu esse famoso rótulo de putinista e para o Kremlin, que é o Alexandre Guerreiro. Mas, Bruno, a verdade é que tu e o Alexandre são diferentes, e a única coisa em comum é este rótulo que estão constantemente a tentar colocar sobre vocês. Bom, eu acho que o Alexandre Guerreiro tem o direito de expressar as opiniões que tiver. Não sou eu que devo sequer dizer se ele é ou não putinista, ou que defende Putin. Porque se ele defender Putin, também tem direito a expressar isso. Acho que isso deve ficar assente. Eu acho que deve haver espaço para que todos apresentem as suas opiniões, sempre e quando não configurem delitos, sempre e quando não apoiem ataques contra grupos específicos, enfim. Eu acho que isso é importante que fique claro. Naturalmente, eu conheço muito mal o Alexandre Guerreiro, conheço sobretudo daquilo que leio, daquilo que vejo, e naturalmente vê-se, a léguas de distância, que temos pensamentos políticos muito diferentes, nos antípodas, não é? Mas ainda assim conseguem atribuir-nos essa carga de sermos alegadamente putinistas. Eu, que já disse várias vezes, não me identifico com o regime que existe atualmente na Rússia, que não me identifico com as políticas de Vladimir Putin, sobretudo até no plano económico. Claro. Acho engraçado, acho divertido quando me chamam putinista, porque é tudo muito longe dos factos. Mas, sobretudo, eu quero é ser julgado por aquilo que faço, pelo meu trabalho. É aí que as pessoas devem focar-se quando me analisam enquanto jornalista. Enquanto cidadão eu posso pensar aquilo que me apetecer. Agora, no meu trabalho, eu tenho que ser o mais sério possível, o mais factual possível. E, sobretudo, uma coisa que eu aprendi com um grande jornalista, que foi o Oscar Mascarenhas, e foi meu professor na universidade, que é, para nós construirmos opiniões em liberdade, nós temos de ter direito a aceder aos factos de todos os lados. Nós não teremos nunca uma opinião livre se só soubermos o que se passa num dos lados. Muito bem. Bruno, fevereiro de 22, creio eu, há quem diga que é a data em que começa o conflito. Quem estivesse mais ou menos atento a algumas manifestações de implementação de extrema-direita ia sempre, infelizmente, encontrar na Ucrânia alguns polos, seja festivais de música, seja inclusive milícias que se identificavam de facto como extrema-direita, inclusive neonazis. Assim que começa a operação militar, assim que começa a guerra, por assim dizer, isso ficou completamente para segundo plano. O problema no Donbass não começa em 22. É um facto e é curioso porque há bocado falávamos da questão de Israel e da Palestina e houve também um pouco esse problema que foi, independentemente da análise que nós façamos daquilo que aconteceu no dia 7 de outubro, o facto é que a guerra não começou a 7 de outubro. Não é? Há uma guerra que dura há muitas décadas. E no Donbass acontecia a mesma coisa. A guerra não começa em fevereiro de 2022, a guerra começa há 10 anos, precisamente. Ou seja, em 2014, rebenta uma guerra civil, instigada, sobretudo, por um golpe de Estado que há em Kiev, patrocinado pelos Estados Unidos. Isso está bastante documentado. Não há dúvida nenhuma de que o Ocidente apoiou, desde o primeiro momento, a queda daquele presidente e, que eu me lembro, antes daquele presidente não havia uma ditadura na Ucrânia. Portanto, não há nenhum elemento relevante que possamos dizer ok, sim, fez sentido aquele presidente cair porque a Ucrânia era uma ditadura. Não é assim. Nenhum país considerava a Ucrânia uma ditadura quando estava Viktor Yanukovych à frente do governo. De tal forma que todos os desportistas ucranianos participavam em tudo o que fossem eventos internacionais. Sim, Se fosse uma ditadura, se calhar não participariam, diria eu.
Portanto, era um presidente, de facto, mais alinhado com as posições russas, o que também não é de estranhar, tendo em conta que estamos a falar de países que estão junto à Rússia e que fizeram parte conjuntamente da União Soviética. Portanto, tem uma história comum de praticamente 7 décadas em conjunto. E, portanto, quando se dá esse golpe, na altura, há um conjunto de órgãos de comunicação social, a BBC, a Newsweek, enfim, um conjunto de órgãos muito famosos, muito conhecidos, que são normalmente de referência, que alertaram para o facto de haver elevada concentração de neonazis nestes protestos na Praça Maidan. Sobretudo, um personagem que se chama Andrei Parubi, que foi o fundador do Partido Nacional Social da Ucrânia. Vá lá, não lhe chamou Partido Nacional Socialista, não é? Mas Partido Nacional Social da Ucrânia. E ele foi uma das grandes figuras daqueles protestos muito violentos, instigados, sobretudo, pelas forças neonazis. Mas, de facto, a consequência maior deste golpe é a estigmatização e a perseguição de tudo o que tivesse a ver com a Rússia. Falamos de um país muito diverso, com muitas línguas, não é só russo, húngaro, romeno, polaco. É um país que poderia ter a vocação de ser um país confederal, como por exemplo a Suíça, ou um país com autonomias como Espanha, em que respeitasse as diferentes línguas, as diferentes culturas, mas o novo regime ucraniano optou pela linguagem da guerra. Proibiu o russo nas instituições, proibiu um dos maiores partidos que tinha muitos votos no leste, que era o Partido Comunista, logo de início. Começa a mudar nomes de ruas apenas porque essas ruas se referiam a figuras ou episódios relacionados com a União Soviética, a derrubar estátuas soviéticas, a mudar nomes de clubes de futebol que tivessem nomes ligados à antiga União Soviética, por exemplo, Mariupol. Mariupol havia um clube de futebol que tinha o nome de uma grande fábrica que havia na cidade, que o nome fazia uma referência ao Lenin. Okay. E eles mudaram o nome do clube para FC Mariupol. Bakhmut, tão famosa, não se chamava Bakhmut, chamava-se Artyomovsk, que tem uma referência a Artyom, que foi um bolchevique dos anos 10, 15, 20, que foi muito importante naquela região, e decidiram mudar o nome da cidade simplesmente porque tinha o nome de um revolucionário de há 100 anos atrás. Mas não reconheces nisso, ou não reconheces alguma legitimidade? Ou seja, vamos lá ver, o país nasce, há uma história em comum, como é óbvio, mas a qualquer momento eles podem optar por adaptar, por assim dizer, algumas dessas Mas isto referências. não é uma adaptação, isto é uma imposição. Okay. Numa região em que as populações são profundamente russófonas, adeptas da cultura russa, da história soviética, falar do Donbass. Ok, estás a falar de... Ok. Sim, e portanto é uma imposição, não estamos a falar, não houve um referendo local e perguntaram às pessoas, podemos mudar o nome do clube, podemos mudar o nome da cidade. Estou a entender. Era para contextualizar, de facto... Sim, não aconteceu nada disto. E, portanto, o que aconteceu de imediato, porque houve protestos, nós, quando ouvimos falar da revolta Maidan, o que eles chamam de Revolução da Dignidade, foi algo que aconteceu em Kiev e no ocidente da Ucrânia. No outro lado da Ucrânia houve protestos contra a queda do governo. De tal forma que no dia 2 de maio, ou seja, fez agora 10 anos, houve um massacre da Casa dos Sindicatos, quando manifestantes pró-russos ou anti-Maidan se esconderam na Casa dos Sindicatos de uma turba de hooligans neonazis que violentamente atacaram o edifício, incendiaram o edifício, dispararam sobre o edifício e morreram meia centena de pessoas dentro daquele espaço, sem que algum governo ocidental se tivesse preocupado com aquilo que aconteceu ali. E com a comunicação social, se calhar... Várias pessoas que sobreviveram foram espancadas até à morte no exterior do edifício. Há vídeos, há imagens, e isso nunca foi devidamente retratado. E, portanto, as pessoas, quando veem isto, no dia 2 de maio de 2014, em muitas regiões, decidem pegar em armas e decidem que não querem continuar a fazer parte daquela Ucrânia. Naturalmente, a Rússia apoiou essa população, da mesma forma que os Estados Unidos e o Ocidente apoiaram o outro lado. E a partir continuam.
Só para ver este novo pacote financeiro que Washington libertou para Kiev. Claro que sim, claro que sim. Eu não acho natural que o Ocidente financie a Ucrânia porque está a apoiar militarmente a Ucrânia. Eu acho que nos devíamos questionar, sobretudo, era se queremos continuar a incendiar, continuar a que batam os tambores da guerra. Porque isto, se a guerra sair daquelas fronteiras, não pensemos que vai ser uma guerra normal. Estamos a falar de potências que têm a capacidade nuclear e a Rússia, já disse várias vezes, não vai deixar de as usar se sentir em perigo a existência do seu próprio país. E, portanto, o que o Sr. Macron disse aqui há cerca de um mês de enviar tropas para o terreno é ultrapassar uma linha vermelha que nós temos de pensar nós próprios, enquanto Ocidente, se queremos ou não. Podemos chegar à conclusão que queremos. Queremos entrar todos numa guerra. Que queremos que Portugal esteja em guerra. Eu acho que tem que nos perguntar a nós também qualquer coisa. Obviamente, não é? Obviamente que sim. Nós, povo. Porque eu acho que o povo português, em várias sondagens, mostrou que está alinhado com a Ucrânia. Mas é uma solidariedade que eu não sei se continua a existir no momento em que Portugal decide entrar diretamente num conflito. Eu acho que nós temos de pensar muito seriamente como é que nós vamos promover a paz. E os nossos líderes não têm feito isso. Olha, Bruno, deixa-me aproveitar que falaste dessas populações russófonas, porque depois, quando se dá aqueles referendos, aquilo que nós ouvimos deste lado, chegou a existir, inclusive, imagens de um soldado russo que olhava para dentro das cabines de voto para saber se eles estavam a votar mais uma falsidade. Ou seja, os números que se apresentaram, deste lado disseram que havia manipulação. O que é que tu sentes conhecendo a população do Donbass? Porque eu não consigo dizer se os referendos foram, digamos, organizados da forma mais democrática e limpa e livre, porque estamos a falar de num contexto de guerra. Claro, e, portanto, o que aconteceu ali não foi o habitual em que nós saímos de casa. Vamos votar como nós a 10 de março. Ok. Estamos a falar de uma população que tinha medo de ser bombardeada e, portanto, a votação fez-se com diferentes possibilidades. Neste caso, por exemplo, havia urnas que iam de casa em casa, havia uma comissão eleitoral, 3 pessoas, uma delas levava a urna, as outras levavam os documentos, os cadernos eleitorais, iam de porta em porta, se as pessoas quisessem votar, votavam. Eu acompanhei uma dessas urnas e votou quem quis. Não votaram todos. Havia soldados que ficavam à porta do prédio, não entravam, não subiam no prédio, no caso, uma vez mais, daquilo que eu vi, e era simplesmente para assegurar que não acontecia nada à Comissão Eleitoral. Faz um cenário de guerra. Havia também o cenário que as pessoas podiam votar dentro do próprio bairro. Saíam, iam ali ao parque infantil, estava lá uma urna e as pessoas votavam ali, uma vez mais com a Comissão Eleitoral presente, tendo que riscar os nomes, tendo de apresentar documentos, e depois houve um dia em que as pessoas puderam votar em escolas pré-escolhidas, não é? Para o efeito. Isso aconteceu. Naturalmente, as pessoas podem questionar se aquilo eram eleições livres, legítimas. Eu posso dizer que, de facto, houve uma parte da população que não pôde votar, a parte da população que estava na parte controlada pela Ucrânia. E eu próprio digo no livro que, sobretudo, as pessoas, conhecendo aquela região, ou seja, passaram 8 meses, neste momento já foram 9, porque eu voltei lá, mas estando 9 meses numa região dá para sentir, pulsar o sentimento geral das pessoas. E, de facto, as pessoas, maioritariamente, são russófonas, são pró-russas, e defendem a integração naquela federação. Tu contas, inclusive, é um episódio em que te cruzas com alguém e que essa senhora questionava, chateada com a NATO, questionava porque é que não faziam nada para correr com estas forças ucranianas, que, mais uma vez, eram forças militarizadas, mas não oficiais, creio eu, e ela questionava isso. Sim, o que aconteceu foi que essas forças neonazis, essas milícias, acabaram por ser integradas no exército regular da Ucrânia. E a maior parte delas combatia no Donbass desde 2014, depois passa a fazer parte do exército regular da Ucrânia.
E essa senhora, isso aconteceu num bairro muito próximo da linha da frente, em Donetsk, um bairro que se chama Petrovsky, e essa senhora estava muito chateada com o governo de Donetsk. E eu pensava, bom, encontrei finalmente alguém que está contra, não é? Que está contra a Rússia, que está contra... Não, ela estava chateada porque as tropas russas estavam a demorar muito tempo a avançar. E, portanto, também acontece isto. Há uma coisa que eu escrevo no livro, que foi quando eu estive lá em 2018, portanto, eu estive lá quando decorria já a Guerra Civil, por isso é que também, senti na pele e sei na pele que a guerra não começou em 2022. Mas quando estive lá em 2018, conheci muitas pessoas que estavam chateadas com a Rússia, porque diziam que os acordos de Minsk não estavam a ser cumpridos e que a única forma de terminar com aquela guerra era que a Rússia entrasse militarmente no Donbass. Provavelmente essas pessoas não esperariam que a Rússia entrasse em todo o território ucraniano, mas defendiam uma intervenção militar no Donbass. E, portanto, há estas opiniões e eu não posso escondê-las, eu não posso fingir, posso fazer de conta que elas não existem. Elas existem, eu não posso fingir que aquela população não é russófona e pró-russa. Olha, Bruno, deixa-me simplificar, desculpa, vou usar uma palavra se calhar um bocado mais violenta, deixa-me estupidificar alguns argumentos que são utilizados até com colegas meus e amigos, colegas não, amigos meus em conversa, que dizem, então mas eles que pegassem nas malinhas e fossem para a Rússia. Quem diz isto, o que é que não conhece, o que é que não sabe? Em primeiro lugar, houve muitos deles que pegaram nas malinhas e foram para a Rússia quando a guerra começou. Quando a guerra começa em 2014, a maior parte das pessoas que fugiram para a Rússia, não fugiram para a Ucrânia. E pronto, isso é defender que as pessoas devem fugir, devem refugiar-se numa guerra em vez de ficarem num lugar onde vivem. Onde tem a sua história e onde tem as suas famílias. Claro. Não é? Uma boa parte decidiu ficar. A cidade de Donetsk é uma cidade enorme, é uma das maiores da Ucrânia e neste momento tem pouca gente. Tem cerca de 700 mil, 800 mil pessoas a viver ainda lá. Mas de facto as pessoas não tinham que sair porque aquele é o seu território, elas nasceram lá. E as pessoas esquecem-se muitas vezes que o Donbass era de facto território russo. Como a Crimeia também era território russo. Quando se forma a União Soviética, ou seja, depois da Revolução de Outubro, que os bolcheviques decidem integrar o Donbass na República Socialista da Ucrânia. E a Crimeia, posteriormente, já nos anos 50, quando o Khrushchev, o líder soviético, decide integrar esse mesmo território na Ucrânia. Portanto, Crimeia que até tinha sido disputada entre a Rússia e China? Não. Deve estar a fazer confusão. Pode ser. É capaz, sim. Sim, mas aqui a questão central sobre a Crimeia é, sobretudo, que estamos a falar da gente que, quando nasceu, aquele território era russo. E, sobretudo, que a decisão tomada por parte da liderança soviética não foi uma decisão baseada na cultura, foi mais uma decisão baseada na geografia. E na ideia de que a União Soviética nunca iria acabar e, portanto, aquilo não geraria um problema no futuro. Mas repara numa coisa que parece também importante, é que quando rebenta a Guerra Civil, em 2014, as forças ucranianas não se atrevem a tentar entrar na Crimeia. Não há nenhuma guerra civil na Crimeia. Quando entram as forças russas e há a anexação da Crimeia, ninguém se atreveu, para além das palavras, dos discursos, a tentar reverter essa situação. Militar. Donbass, sim. Porquê? Porque a intervenção, ou seja, a maior parte dos militares que estavam a combater no Donbass era a população do Donbass, eram ex-militares, aliás, há muitos deles ex-militares ucranianos, não é? Que abandonaram o exército e se juntaram aos forças separatistas. Também mineiros, sindicalistas, estudantes e, naturalmente, também alguns homens que vieram da Rússia com o seu conhecimento militar, ajudar no desenvolvimento das operações. E pode-se dizer, e eu afirmo isso, que a Rússia apoiou diretamente essas forças separatistas, da mesma forma que os Estados Unidos, o Ocidente, apoiaram de forma direta as tropas ucranianas que foram combater para o Donbass em 2014. Sim.
e os americanos apoiaram os Mujahedin quando foi no Afeganistão, e depois inverteu-se a situação, Claro. e apoiaram o Bin Laden, e depois reverteu-se a situação. Claro. Andamos aqui ao sabor das grandes Claro. potências e tem-nos causado alguns dissabores. Deixa-me só colocar também aqui uma questão que tu mencionas muito também no teu livro. Nós sempre ficamos chocados quando ouvimos que há bombardeamento que causa perdas na população civil. E temos visto que isto é documentado quando há a questão dos ataques russos. O que é que as milícias ucranianas bombardeavam? Eram quartéis? Eram as milícias separatistas ou as forças separatistas? O que é que sofria o bombardeamento dessas... Eles bombardeavam tudo. Ou seja, eu vivi praticamente em Donetsk, estive noutras cidades também, mas sobretudo em Donetsk, e da experiência que tenho, e fui testemunha disso. Na cidade não havia praticamente posições militares russas ou separatistas. E, portanto, tudo o que era bombardeado não tinha qualquer objetivo senão aterrorizar a população, atacar a população civil. Dou o exemplo do hospital. Eu estive há cerca de um mês, se calhar um bocadinho mais, estive em Donetsk e fui novamente ao Hospital de Traumatologia de Donetsk. Conheço o vice-diretor, que sempre me permite fazer entrevistas aos pacientes, assim que eles queiram, não é? Uhum. Mas eu entrevisto sempre no gabinete dele. E desta vez as janelas tinham sofrido obras porque tinham sido atingidas por estilhaços de um rocket que atingiu o hospital. Eu assisti a bombardeamentos de hotéis. O hotel onde eu estive cerca de 2 meses foi bombardeado. Outro hotel onde estavam jornalistas também foi bombardeado. Autocarros de transportes públicos foram atacados, com passageiros mortos, mercados, enfim. Todo o meu trabalho foi sobretudo, e o livro também é sobretudo sobre a vida dos civis. Eu tento não focar-me demasiado nas operações militares. Eu tento focar-me nas consequências da guerra para os civis, porque eu acho que nós devemos olhar para aquilo que são os efeitos que esta situação brutal provoca nas pessoas que não têm nada a ver com o conflito, ou seja, que não têm armas, que não são soldados, que tentam apenas viver o seu dia-a-dia e que enfrentam esta barbárie diária. Eu não estou aqui a dizer que a Rússia não bombardeia a Ucrânia e que não morrem também civis, que isso fique bem claro. O que eu tento é que o valor de uma vida no Donbass seja reconhecido e que não se ache que aquelas pessoas podem morrer sem que o Ocidente sinta qualquer peso, porque as armas que os ucranianos usam para bombardear aquelas cidades são armas que são pagas com os nossos impostos. E, portanto, nós temos uma responsabilidade e, como tal, também devíamos perceber o que é que se faz com aquelas armas. E, nesse sentido, essa situação fez-me ser confrontado muitas vezes com pessoas muito desagradadas que me insultaram por eu ser um jornalista de um país da NATO. Ou seja, eu sou acusado de ser putinista, mas lá muitas vezes fui acusado de ser de um país da NATO e, portanto, estar alinhado com as nossas posições e ser corresponsável, digamos assim, por aquilo que se estava a passar. E, portanto, temos de parar com este absurdo de catalogar pessoas e temos é de pensar nas consequências dos nossos atos e, sobretudo, deixar que os jornalistas trabalhem e mostrem aquilo que de facto se passa no terreno. E achas que trabalho como este tu estás a desenvolver e, por exemplo, a leitura e a aquisição do livro, para além da informação que nos dá, poderá levar as pessoas de facto a exigir que se comece a falar de paz, mais do que ajudas militares, ajudas financeiras, a que se comece a colocar aquilo que é o bem-estar das populações civis de uma vez por todas em cima da mesa? Eu gostava que as pessoas terminassem o livro e sentissem que o livro é um canto à paz. Porque quando nós mostramos a barbárie da guerra,
e o jornalista também tem uma função social, eu espero que percebam ou que sintam, não digo na pele porque é impossível só estando lá, mas que percebam a gravidade do que se passa ali e as consequências das decisões dos nossos governantes. E que, independentemente de estarmos a favor da Ucrânia ou da Rússia, que o lugar para a paz tem que estar em cima da mesa. E, sobretudo, naquilo, se me perguntarem a minha opinião pessoal, não enquanto jornalista, mas enquanto Bruno Amaral de Carvalho, cidadão, o que é que acha que poderia resolver aquela guerra? Eu acho que é simplesmente a escolha democrática dos cidadãos. Pode haver um referendo, pode haver um referendo que seja fiscalizado pela Ucrânia, pela Rússia, pela comunidade internacional e que pergunte às pessoas: querem viver numa região integrada na Rússia, querem viver integrados na Ucrânia, querem ser um país independente destas duas potências? A democracia é a solução para este caso, como já foi noutros casos. Tu estás a dizer isto e eu começo a sentir os espanhóis a tremer por uma solução dessas. Não, mas se calhar tem que passar de facto por ouvir as pessoas. Olha, e só agora uma pequena ironia. Como é que sentes quando vês uma lista de, entre aspas, inimigos, como o Fernando da Câncio, Milhazes, Ana Gomes, Galamba? Como é que tu sentes? Eu sinto que estamos a falar de pessoas que seguem determinados interesses políticos e que os expressam naturalmente e que têm direito de os expressar, uma vez mais. Acho que não têm o direito de agir de forma concertada para fazer uma campanha contra um jornalista apenas porque ele não mostra aquilo que eles gostavam que eu mostrasse. Porque esse é o problema, é um problema concreto, que é não quererem que se dê voz, que se mostre um lado do conflito. Recordo que houve um único jornalista português que esteve dos dois lados, o jornalista Luís Peixoto da Antena 1, teve essa oportunidade, fez um excelente trabalho dos dois lados. E qual foi o problema? Qual é que é o problema em concreto de haver outros jornalistas no terreno a mostrar o que se passa? Nós temos grandes repórteres portugueses, o José Manuel Rosendo, que estão no terreno e que de facto se preocupam em dar uma visão plural daquilo que acontece e não estar alinhado com uma narrativa hegemónica. Porque o importante, sobretudo, no dia-a-dia, quando as pessoas estão em casa a ver televisão, é isso mesmo que eu dizia há pouco, que é ver o que acontece em Gaza, ver o que acontece em Tel Aviv e, no fim do dia, ter a oportunidade, a liberdade de construir a sua opinião em liberdade e poder, com isso, agir em consonância. Olha, e por falares também nestas, e estamos nos últimos 2 minutos da nossa conversa, por falarmos desta multipolaridade, e ainda há pouco mencionaste a paz, é quase irónico, ou não digo, é um desafio para o Ocidente ver países como a Turquia e a China liderar e querer liderar processos de paz neste caso. O que eu sinto é que cada vez mais os países do sul global, do chamado sul global, se sentem mais próximos de países como a China, a Rússia, a própria Turquia, o Irão, o Brasil, etc., do que propriamente de Washington e Bruxelas. Eu lembro das declarações de Josep Borrell, o chefe diplomático da União Europeia, que dizia que o Ocidente, a Europa, era o jardim e que o resto do mundo era a selva. E com estas declarações ficou bem claro o que é que a Europa pensa sobre o resto do mundo. E não é de estranhar quando olhamos hoje para a região do Sahel, em África, e a maior parte dos governos estão a cair como um baralho de cartas, com as populações a saírem à rua, com as bandeiras da China, com as bandeiras da Rússia. E isso devia preocupar a Europa no sentido em que nós devemos manter essa ligação a esses povos, porque temos uma ligação que é histórica, que nem sempre foi a melhor, mas que nos devia preocupar no sentido de termos uma ligação com eles democrática, uma relação fraternal
e não uma relação... De ambiguidade e de empurrões de cá para lá. Muito muitas bem. vezes uma relação quase colonial. O Bruno Amaral de Carvalho, a guerra a leste, 8 meses no Donbass. Muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado a si que nos acompanhou durante toda esta semana. Já sabe que pode ver e rever estas conversas subscrevendo o canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar. Clique lá no sininho para receber as notificações sempre que fazemos o upload de uma nova conversa. Resta-me desejar-lhe um excelente fim de semana, dizer que segunda-feira estamos de volta para mais um programa. Divirta-se se puder. Obrigado.